Shalom Vrahá para todos vocês aqui do nosso canal do YouTube, meu querido esposo Hillel. Aí, Hillel. Shalom Vrahá. Shalom Vrahá. Sejam bem-vindos todos. Hoje nós estamos na Parashá Vaishlach e essa é a Parashá da minha vida, Parashá da minha vida. E nós vamos falar sobre isso e também, né, entre outros assuntos. Qual é a Parashá da sua vida? Deixa aí nos comentários para nós, tá bom? E com vocês o nosso queridíssimo Rabino Gloiber falando sobre os anjos de Esav, falando sobre a Parashá da sua vida, falando um monte de novidades para nós que vocês vão ficar de boca aberta com tantas notícias boas que o Rabino Gloiber tem para nos dar hoje e nos ensinar, né? Eu tô até aqui, ó, com o livro dele aberto na Parashá Vaishlach. Tá vendo aqui, ó, para você que tem o livro do Rabino. Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui, os anjos das 70 nações. Então, assim, vai explicar muita coisa, né? Essas pessoas, esses conspiracionistas aí que falam que existe um governo obscuro por trás do nosso governo. Então hoje o Rabino Gloiber vai esclarecer tudo isso para nós. Vamos lá com vocês, nosso querido Rabino Gloiber. Deixa eu só virar a câmera aqui. Aí. Shalom Ubrachá. E contar para vocês, em primeiro lugar, muito obrigado por participarem das nossas aulas. Muito obrigado para a nossa querida diretora Rivka Haya e o marido Hillel por toda a dedicação e empenho. Muito obrigado por estudar junto com a gente. Então, o tema da Parashá da nossa semana é Vaishlach. Yaakov mandou. Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv. Mandou ou enviou? Então, aí é que está. A palavra lishloach é enviar. É tipo um sheliach, é um emissário, um enviado. Então, Yaakov, ele enviou anjos para o irmão dele, o Esav, Eretz Seir de Edom, a terra de Seir, o monte de Edom. A primeira pergunta que se faz é uma coisa surreal. Alguém mandar anjos. Então, o que são esses anjos? Como uma pessoa pode interagir com eles? Que anjos eram esses? Que anjos eram esses? Nós temos nessa parashá algumas explicações profundas. Uma explicação que diz o Zohar que cada um de nós ele tem dois anjos ao lado dele. Um anjo é o Yetzer Tov, é a nossa boa inclinação que ela se materializa. O outro anjo é o Yetzer Hara, a nossa má inclinação que ela também se materializa. Deus me livre, a pessoa quer fazer uma coisa ruim, mas ela não é capaz, mas essa má inclinação dela se materializa, se torna um clone. Onde nós vamos ver um exemplo disso, dizem nossos sábios, diz o Zohar, em relação a Esther, a rainha Esther da Megillah, ela precisava dormir com o rei, com a Ahasverosh. Ela era uma grande tzadeket, ela é uma pessoa assim, de um alto nível espiritual, uma coisa altíssima. Então, ela conseguiu materializar o Yetzer Hara, a má inclinação dela. Ela fez de si própria um clone. Só que esse clone era o lado ruim dela. Então ela materializou o lado ruim dela. O lado ruim dela ficou de fora dela e se materializou, se transformou em uma pessoa como ela, exatamente como ela. E essa clone, ela que dormiu com o rei, e ela fazia lá loucuras com o rei, que o rei ficou apaixonado assim de uma maneira surreal. Enquanto que a própria rainha Esther era uma judia religiosa que ela não sabia fazer nada. E aquele rei era obcecado por mulheres. Então, se ela, uma única vez na vida dela, tivesse uma relação com o rei nunca mais ia querer ver ela na vida. E era um rei que já tinha mandado matar uma mulher por motivo assim fútil. Então, no caso da rainha Esther, ela usando meios cabalísticos que não chegaram até nós. A palavra cabala quer dizer recebimento.
Então esse recebimento ele vem de mestre para aluno, e essa categoria de Kabbalah prática não chegou até nós. Se hoje alguém fala que ele é capaz de fazer alguma coisa, ele está... É como, tipo, você vê, tem uma propaganda no poste: traga o seu amor de volta, você só paga após os resultados. E essa mulher, ela sabe que de cada 10 casais, 7 se reatam. Sim. Então, de 3 ela não vai ganhar, ela vai ganhar dos outros 7. Então, hoje em dia já não tem mais, essa Kabbalah prática não chegou até nós. Diz o Rebbe, em relação à leitura de mãos, por exemplo, que mesmo que o Zohar traz figuras de assunto de leitura de mãos, mesmo assim teria que ser receber, a palavra Kabbalah quer dizer recebimento. Então, ele teria que receber o mestre, teria que receber do aluno até a época do Zohar. E o Rebbe falou que essa repassagem, ela, no meio do caminho, ela desapareceu, quer dizer, teve um mestre que não repassou para o aluno e lá morreu. Então a gente tem as figuras, mas não tem como colocar isso na prática, porque nessa matéria a gente não tem como ser autodidata. Então nesse assunto também não. A Rainha Esther clonou o lado ruim dela, ela ficou só com o lado bom, e o lado ruim dela ficou como uma pessoa material, que ela mandou essa pessoa material dormir lá com o rei, e por isso, afinal das contas, essa clone dela engravidou, teve um filho, e o filho é chamado de o filho de Esther, mas ele não é judeu. Porque ele não é judeu, porque ele é o filho da clone. A clone era uma coisa clonada. Uhum. Mas era filho dela, porque essa clone era o lado ruim dela. Sim. Então, era dela, mas não era uma mulher judia, era uma clone. Então esse filho não conta... Ele não conta como um judeu, ele conta como um dos reis da Pérsia, do Irã antigo, que era a Pérsia. Ele conta lá como um dos reis... Ele foi um rei? Ele foi o rei da Pérsia, ele era filho da Esther, mas ele não era judeu. Porque ele não era filho dela própria, ele era filho da clone dela. Então, o que o Zohar explica sobre Yaakov é que Yaakov ele clonou o lado bom dele, o lado ruim dele, como duas pessoas à parte. E essa Kabbalah prática não chegou até nós, a gente não tem como fazer isso. Hoje uma pessoa me perguntou, então pode mandar anjos? Sim, você consegue? Você consegue? Você tem toda essa... Então, esse recebimento, né? Então a gente não sabe como, não chegou até nós, mas Yaakov tinha como fazer isso. Então diz o Zohar, o que a Esther fez, ele fez também, e ele mandou esses 2 anjos, o lado bom e o lado ruim dele, ele materializou como 2 pessoas diferentes, mandou para Esav. Ele falou assim: Esav vai assassinar esses 2 aí, eles são imortais, né? Eles são simplesmente uma clonagem dele próprio. Outra possibilidade, que dizem nossos sábios, mas uma possibilidade não inviabiliza a outra. Exatamente, pode ser que as 2 coisas aconteceram simultaneamente, quer dizer, foi um grande número de anjos. Então nós sabemos que Yaakov, quando ele saiu da Terra Santa, ele foi para Síria, para Haran, ele viu uma escada desse mundo para o mundo de cima, e anjos subindo e descendo. Então nós sabemos que os anjos não precisam de escada. Tanto o profeta Isaías, Yeshayahu, ele conta sobre o mundo superior, ele fala os anjos eles têm asas, mas essas asas também é uma coisa simbólica, porque eles atravessam dimensões. Como é que vão usar asas para atravessar dimensões? Não é que ele precisa da asa para voar, mas ele descreve o anjo como uma criatura com asas, que não precisa de escada para subir e descer. O profeta Ezequiel, também descreve o mundo de cima, também conta sobre essas criaturas espirituais, e também fala que eles têm asas, eles não precisam de escada. Então essa escada era um acesso entre uma dimensão e a outra, entre a dimensão do mundo material com o mundo espiritual. E nesse acesso, Yaakov ele viu anjos subindo e descendo, e o Rashi explica que os anjos que nos acompanham, diz o Zohar, quando você faz uma coisa boa, você cria um anjo bom. Esse anjo bom, ele
já chega na sua frente no lugar que você precisa chegar, ele já está lá com o seu cliente antes de você chegar para oferecer o produto para ele. Ele já está te fazendo propaganda, ele já chega na sua frente em qualquer lugar. Quando a pessoa faz uma coisa ruim, ela cria um anjo ruim. E esse anjo ruim antecede essa pessoa em qualquer lugar para prejudicar ela. Então a gente tem lá em cima, no Tribunal Divino, a gente tem uma grande torcida dos dois lados. Tem uma torcida a favor, tem uma torcida contra. Tem que saber como é que está a fila, né? Exatamente. Então Jacob Avinu, esse anjo que nas outras culturas copiaram da gente como anjo da guarda. Sim. Não existe exatamente um anjo da guarda. Você faz uma coisa boa, você cria um anjo, esse anjo ele vai te ajudar, ele vai sempre chegar na sua frente em qualquer lugar para te preparar o caminho. Então Jacob tinha muitos desses anjos. Só que na hora que tinha que sair da terra de Israel, que ela é bondade, para fora dela, que já é uma... lá em cima tem 70 anjos responsáveis por 70 povos. Está escrito no Shema Israel, a gente fala Shema Israel todo dia, que não pode servir outros deuses. A Torá usa conceitos como um falso profeta, outros deuses. O que quer dizer um falso profeta? Quer dizer a pessoa que ele está nos critérios de que ele pode ser um profeta de verdade. Não é uma pessoa anormal, não é uma pessoa que está ouvindo vozes e precisa de um remédio psiquiátrico. Alguém que está naquele nível que ele seria um profeta de verdade, mas está falando uma coisa que não foi Deus que falou. Sim. Então a Torá fala, ele é um profeta, mas é falso. Ele não é um esquizofrênico, não é não sei, tem doenças psiquiátricas. Sim. Aí, não é alguém que está vendo coisas que não existem, ele é um profeta, mas é falso. Da mesma maneira, quando a Torá fala, você não pode servir outros deuses, a Torá está chamando aquilo de deuses. Então aquilo são deuses. Esses anjos, vamos chegar. Então esses 70 anjos responsáveis pelos 70 povos, eles vão pegar uma cota de vitalidade do mundo superior e repassar para cada anjo desses repassa para o povo que ele é responsável por ele. Cada um desses povos se ramifica em muitos povos. E o anjo, ele é como um deus. Esse anjo, essa categoria de anjos são chamados de sarim. Um sar, dois sarim. O sarim é o plural. A pessoa fala, um anjo do mundo de Briá chamado de saraf. Dois serafim, que é o plural. Então a pessoa acha que o serafim é o singular, mas o serafim já é o plural. Então esses anjos responsáveis pelos 70 povos, eles são anjos do lado impuro. E eles vão receber uma cota de vitalidade lá de cima para repassar para esses povos do mundo. E não somente para os povos do mundo, também para os animais e para tudo que tem naquele país. E quando aquele povo, que o anjo é responsável por ele, quando aquele povo fica um povo importante, esse anjo lá em cima ele se torna um anjo mais importante. Então eles estão sempre lutando para conseguir ter essa importância. Para ter essa importância, sendo que eles são anjos do lado impuro. Então para eles é muito importante o orgulho e o... Sim. A glória, né? Eles gostam de se sentir. Todo mundo se sentir. Então, esses anjos do lado impuro, sendo que eles repassam a vitalidade para esses povos que estão fora da Terra Santa, então eles estão fazendo o papel de Deus, eles estão fazendo uma função de Deus. Então, desculpa, mas seria esses deuses que a Shan fala na Torá que ele vai exterminar? Chegamos no ponto. Então, isso que a Torá chama de outros deuses. Elohim Acherim, ela chama eles de deuses, mas outros. Outros deuses. Por quê? Porque a própria Torá chama eles de deuses, não é que a Torá está dando ênfase. Quer dizer que eles, para aqueles povos que eles estão repassando a cota de vitalidade deles, eles são o Deus daquele povo, que eles repassam a fartura, a abundância lá do mundo de cima para aquele povo. Eles repassam a vitalidade daquele povo, por isso eles são chamados de deuses.
em relação àqueles Aqueles povos. povos. Por isso que a Torá fala para a gente, nós não podemos servir outros deuses. Quer dizer, a Torá está chamando eles de deuses. Então, eles estão fazendo o papel de Deus para aqueles povos do mundo. Então, nesse caso, Yaakov, quando ele saiu da Terra Santa, que é a Hesed, é o lugar onde ilumina a bondade divina. É a terra que está escrito que Enei Hashem Elokecha Ba'mereshit Hashanah Ad Acharit Hashanah. Os olhos de Hashem, seu Deus, estão nela. De Rosh Hashanah. Do começo do ano ao final do ano. Mereshit Hashanah, do começo do ano Ad Acharit Hashanah, até o final do ano. E agora ele vai para a Síria, que é o lugar já fora de Israel, que é o lugar onde esses anjos estão fortes. Onde esses anjos estão. E aquele anjo responsável por aquela região, ele devia ser mais durão do que os outros, né? É que entre esses anjos próprios tem mais maleável, tem mais durão, e lá a Síria é um lugar difícil. Então imagina, Yaakov ia para Haran, a cidade de Haran. O nome dela originalmente era Aram Naharaim, Aram entre rios. Só que a Torá chama aquela cidade de Haran, que é uma linguagem de Haronaf, chama como de que a gente está bravo com aquele lugar, assim, tipo Haronaf, ira divina. A ira divina está naquele povo. Está naquele povo, ou seja, pelas atrocidades que eles faziam naquela época, o povo daquela região da Síria. Então a ira divina recaía sobre eles por causa da maldade que eles tinham. Aí, nesse caso, Yaakov, ele sairia de um lugar puro, de um lugar onde Deus está cuidando desse lugar do começo do ano ao final do ano. Ele iria para um lugar que agora está abaixo de um desses 70 anjos. Então, os anjos da guarda dele, que acompanharam ele dentro da Terra Santa, já não seriam capazes de encarar o outro lado lá. Então, ele precisou de uma troca de guarda. Sim. Os anjos que acompanharam ele dentro da Terra Santa, que é fácil, subiram para o céu de volta e desceram naquela, o que a Torá apelida como escada, que é uma sincronização entre duas dimensões. Desceram anjos mais fortes que acompanharam ele para Haran. Então, agora na volta, ele se encontra com esses anjos novamente. E agora ele vai fazer uma tentativa de reconciliação com o irmão dele, com Esav. Essa tentativa de reconciliação, ela vai acontecer assim. Mas ele tinha a promessa do pai. E por que ele não usou? Muito bom. Agora, esse detalhe é tão importante. O que aconteceu? Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, Avraham, ele teve um filho, Ismael, o filho mais velho, que deveria ser o nosso segundo patriarca. Então, pela Torá, o seu primeiro filho é o seu sucessor. Então, o filho do rei, o primeiro filho que nasceu primogênito, o filho do rei é rei. Então, para tirar o Ismael dessa regra, a Torá traz um passuco que Hashem diz para ele, para Avraham, quando Sara fala a profecia de Sara. Sara era uma profetisa. E ela fala a profecia dela que Lo irash ben amazotim benim Yitzhak, que o filho dessa escrava, ele não vai herdar essa terra com o meu filho, com Yitzhak. Então a profecia de Sara, nosso povo teve 48 profetas e 7 profetisas. Assim diz a Gemara. E a profecia, a Sara era uma dessas 7 profetisas. E, mas o profeta Abadias, ele era um guerreiro. O profeta Abadias, assim, nenhum profeta judeu conseguiu falar a profecia contra o Edom, contra esse povo que sairia para quem não sabe o que é um guerreiro. Então vamos voltar a história assim, um pouquinho mais para trás. Yaakov estava vindo de Haran, estava vindo da Síria para a nossa Terra Santa, e no meio do caminho, então, ele estava transportando as crianças, as mulheres, as crianças, e ele trouxe muita coisa com ele lá da Síria. No meio do caminho, depois que ele passou um lugar chamado Mavar Ebok,
tem esses rios temporários, assim, um rio que às vezes tem água, às vezes não tem. Lá em Israel tem muito disso, porque 6 meses chove, 6 meses não chove, então tem rios fixos que funcionam o ano inteiro. Tem outros que só funcionam na época da chuva. Estava passando por um mavar desses, uma passagem dessas, ele voltou para pegar uns potinhos pequenos que ele ainda tinha deixado do outro lado. De repente caiu sobre ele uma pessoa. Essa pessoa era nada mais, nada menos que o anjo do Esav, que se materializou. Quer dizer assim, o anjo não tem como interagir nesse mundo, a não ser que se materialize. Se materialize. Só que qual é o defeito com essa materialização? O problema que o anjo tem. Na hora que ele se materializa, se alguém dá um soco nele, ele sente. Quer dizer, ele tem o lado bom, que ele pode interagir com esse mundo, e o lado ruim, que ele também pode levar. Então, o que acontece? Vou contar para vocês assim, uma pessoa viva, uma alma dentro de um corpo. Depois que a alma saiu do corpo, o corpo fica um corpo morto. Ele não tem mais como interagir. Aí todo mundo vê, quando alguém falece no judaísmo, se rasga a roupa, mostrando para todo mundo o corpo, ele era somente a roupa. Quem interagia, quem fazia esse corpo se mexer? A alma. Só que a alma sem o corpo, ela não tem como mover um corpo nesse mundo. Não precisa do outro. Ela está em outra dimensão. Ela não tem como interagir. Então, o anjo, a mesma coisa. Você pode ter um anjo do seu lado, ele não tem como interagir. Só que, para ele interagir, ele tem que se materializar. E, às vezes, ele se materializa em várias coisas diferentes. Não necessariamente como uma pessoa. Pode ser como um animal, pode ser como qualquer coisa. Como os amalequitas lá, né? Lá já era magia negra, já era coisa do lado ruim. Mas vamos falar assim, de uma maneira genérica. 3 anjos que vieram para Abraão, eles eram anjos do primeiro escalão. O anjo Michael, o Gabriel e o Rafael. Eles, quando diz o Zohar, quando eles entraram na dimensão desse mundo, eles criam para si próprios corpos materiais, matéria mesmo. E eles apareceram lá como 3 árabes, porque eram as pessoas que passavam por aquele lugar. Que Abraão estava acostumado a ver. Abraão Avinu convidava eles, dava para eles comida, bebida, ensinava para eles que Deus existe, que eles estavam rezando para coisa errada. E eles quiseram deixar Abraão feliz. Abraão estava preocupado que naquele dia não vieram hóspedes. Eles apareceram, se criaram para si próprios corpos materiais das pessoas que viviam naquela região. Então esse anjo do Esav, na hora que Jacob estava sozinho, ele desceu para esse mundo, ele se materializou e se pegou com Jacob. Os dois brigaram a noite inteira, mas se bateram um no outro, e o anjo, ele afetou a coxa de Jacob. E isso não é somente um ato material, que ele também feriu Jacob materialmente, mas também prejudicou espiritualmente. Abriu uma ferida espiritual. Porque cada um dos nossos órgãos está relacionado a uma sefirá lá em cima. Então, o nosso braço direito está sincronizado com a Hesed. O braço esquerdo está sincronizado com a Gvurah. Nosso corpo está sincronizado com a Tiferet. A perna direita é a Hod, a perna esquerda é a Sod. A Netzach, a perna esquerda é a Hod. E o nosso órgão que a gente faz dos filhos, né? é o Yesod. E na prática, assim, a gente tem um curso no nosso... Sim, Cabala das 10 Sefirot. Sobre As Sefirot. Sim, o Patach Eliyahu, que se chama esse tema, que Eliyahu Navi revela para a gente todas essas sincronizações. Então, o anjo acertou, Yaakov também fez um ferimento material, mas também esse ferimento envolve, sendo que a briga entre os dois não envolvia somente corpos materiais, mas envolvia também assuntos espirituais.
E esse anjo era o anjo do Esav, o anjo que Deus me livre, o anjo da morte, mas ele representa o Esav, ele representa um desses 70 povos, que é o povo que vai sair do Esav, que depois se ramifica como os povos europeus. E esse anjo, o Jacob, ele conseguiu dominar o anjo, e chega uma hora que o anjo tem que subir para o céu. Ele não pode ficar aqui mais tempo. Então o anjo falou, olha, me deixa que agora já amanheceu, tenho que estar lá em cima. E Jacob falou, então você vai me dar a brachá. Espera, vem alguém te dar um soco na cara, você pede uma bênção para ele? Que brachá que é essa? Que brachá que é essa? Então, e ainda pela resposta do anjo, foi um absurdo maior ainda. O anjo fala para ele, seu nome não vai ser mais Jacob, seu nome vai ser Israel, que você lutou contra uma criatura espiritual e venceu. Então, espera, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, a brachá que ele deu, trocou o nome dele, o que está acontecendo? Então a gente vai para o Zohar, que explica o seguinte, o Adão da Eva, Hashem criou o mundo, criou o Adão e a Eva e falou para eles, agora tem uma coisa que vocês não vão poder fazer, vocês não vão poder comer uma fruta de uma árvore que é Etzadat. Etzadat é uma dúvida, que tipo de árvore era essa, se era uva, se era um trigo. Do tamanho de um coqueiro. O trigo daquela época tinha 15 metros de altura. Exatamente. Tinha muito mais cromossomos que os de hoje. Hoje nem tem mais. Isso. Aí tem uma opinião na Guimará que era uma figueira, porque eles pegaram as folhas para se cobrir. De qualquer maneira, a opinião principal é que era a videira, era uva. Então, o Adão tem todo um histórico disso, como a gente chega até isso, que precisa ter uma criatura que Deus falou não faça, e uma cobra falou faz, e ele tem que falar não, Deus falou para não fazer, eu não vou fazer, entre Deus me falar e a cobra falar, eu vou ouvir a Deus, eu não vou ouvir a cobra. Então, tem todo um assunto profundo em relação a isso, não é agora a hora de estudar isso detalhadamente, mas o anjo da morte, que era esse anjo que se pegou com Jacob, no começo do mundo, ele baixou na cobra, e ele está mostrando para Deus que, olha, eu estou sendo um negligente. Peguei a pior criatura aqui, se tivesse baixado numa vaca, numa cabra, numa ovelha, eu baixei numa cobra, quem vai ouvir uma cobra? Cheguei para ele, para a mulher lá, para Eva, falei, olha, esse mundo sempre existiu, essa árvore sempre existiu, alguém veio aqui, comeu essa fruta, virou Deus. Ninguém gosta de concorrência. Então ele falou para vocês não comerem essa fruta, mas eu sou testemunha aqui que ele é Deus por causa, quer dizer, mentiu por meio de trapaça. Ele roubou as bênçãos do Adão e Eva por meio de trapaça. Sendo que o Adão e a Eva, na hora que eles comeram aquela fruta, eles perderam tudo que eles tinham. Quer dizer, todas as bênçãos deles foram roubadas por meio de trapaça. Então, na hora que nós perdemos a nossa fartura, a nossa abundância, nós perdemos o que a gente tem que receber lá de cima, aquele anjo do lado ruim, ele ganha isso para o povo dele. Sim. Então ele roubou isso. Então quando nós estamos fracos espiritualmente, aí eles se fortalecem. Fortes, eles se fortalecem da nossa fraqueza. Exatamente, ou seja assim, que o objetivo do anjo foi roubar de nós, por meio de trapaça, roubar de nós as nossas bênçãos e repassar isso depois para aqueles povos que queriam sair do Esav. Ele roubou as nossas bênçãos por meio de trapaça. Por causa disso, a gente só tinha como recuperar isso de volta também por meio de trapaça. Por causa que a bênção foi roubada por meio de trapaça, para recuperar ela tem que ser por meio de trapaça. Então, Jacob, ele era a reencarnação do nível Neshama do Adão Rishon, do Adão. E ele veio agora recuperar essas bênçãos por meio de trapaça. Então, na hora que ele nasceu, chamaram ele de Jacob. Jacob quer dizer, é uma linguagem de calcanhar, quer dizer, ele veio passar a perna em alguém. Simplesmente isso. O Esav, quando falou para o pai dele, falou Jacob, meu irmão foi chamado de Jacob, e ele já me passou a perna 2 vezes. Uma vez ele comprou minha primogenitura e agora ele pegou a minha bênção.
a minha brachá, que essa brachá era a nomeação, quem vai ser o nosso terceiro patriarca. Ou seja, Sim, assim, o pai espiritual do povo. Né? Exatamente. Voltando para o Abrão. Abrão era o nosso primeiro patriarca. Ele teve um filho primogênito, Ismael, que deveria ser o nosso segundo patriarca. Quando a Sara, por meio da profecia dela, falou, o filho dessa escrava não vai herdar essa terra junto com meu filho. E essa profecia é uma profecia para o futuro, que hoje a gente vê que está acontecendo agora. Quer dizer, ou nós ou eles, quer dizer, não tem como viver juntos. Então, Hashem falou para Avraham que tudo que a Sarah, sua esposa, falar para você, você tem que ouvir ela, porque o Yitzhak, ele vai ser considerado a sua descendência. Esse versículo da Torá, ele vem trazer uma exceção de regra em relação a Ismael. A regra é que o primogênito é o seu herdeiro, e esse versículo vem excluir o Ismael dessa regra. A regra continua, mas esse versículo exclui essa pessoa específica dessa regra. Quer dizer, o Ismael não é mais considerado filho de Abraão a partir desse versículo, que Hashem diz para Abraão que o Yitzhak, ele é a sua descendência. Então Ismael já ficou de fora. Então Abraão não precisou dar brachá para o Yitzhak, não precisou nomear ele o nosso segundo patriarca, porque Deus já fez isso pessoalmente. O Yitzhak, ele tinha que repassar essa bênção é uma nomeação. Quer dizer, ele vai nomear agora o nosso terceiro patriarca. E Yaakov, em primeiro lugar, ele viu que o Esav já era um assassino e já estava rezando para a estátua, roubando as mulheres dos outros. Matando, assassinando. Então, o Yaakov, ele falou, pô, essa pessoa não pode ser o terceiro patriarca do nosso povo. Aí ele foi lá, comprou numa hora assim de aperto, que o Esav tinha assassinado, tinha dormido com a mulher do outro, tinha rezado para a estátua e voltou cansado de tudo isso. E com fome. Estava cansado com fome de ter assassinado, matado, feito adultério, estrupado. Então, Yaakov viu isso e falou, o Esav falou, me dá esse vermelho, que era uma lentilha vermelha que Yaakov estava fazendo. E Yaakov falou, então você me vende a sua primogenitura. Trapaça, o cara está com muita fome, você extorquiu ele? Sim. Por quê? Porque Yaakov, ele tem que receber essas bênçãos de volta, ele é a reencarnação do Adam Rishon. Só por meio de trapaça. O Esav está sincronizado com a cobra. Sim. Então tem que recuperar essas bênçãos por meio de trapaça. Então Yaakov, sem saber isso, que a gente não sabe as coisas de uma reencarnação anterior. Isso é uma coisa muito importante para a nossa vida, né, Abba? Sim. Quantas coisas que eu e você, a gente não sabe sobre as nossas reencarnações que a gente está vivendo hoje. Sim. E naquela época também ele não sabia. Também não sabia. Então, assim, também não sabia. É uma coisa da gente pensar, né? Nessa etapa ele não sabia. Depois ele chegou no nível de Tzadik, um nível mais alto possível, aí ele já sabia. Nessa etapa, que ele ainda era um jovem de 13 anos, ele ainda não sabia. Depois ele ficou sabendo, depois Hashem se revelou para ele, depois ele chegou no nível de profecia, mas nessa etapa ele ainda não sabia. Mas a alma, ela tem a memória da alma, quer dizer, os traumas da alma. Sim. Então ele, na hora, ele sentiu esse trauma, pô, esse cara me roubou, tenho que roubar ele de volta, não tem outro jeito. E Yaakov, ele achou que vai ficar por isso mesmo, ele não vai precisar. Agora ele é o rabino da família, ele é nosso terceiro patriarca, ele é o líder do nosso povo, mas chegou a hora dessa nomeação acontecer. E a Rivka, ela falou para Yaakov, olha, agora ele vai nomear o Esav como... Agora, porque Yaakov não podia falar para o pai dele, olha, eu comprei a primogenitura, então essa brachá tem que vir para mim. Porque ele não podia falar isso para o pai dele. Porque se ele fosse falar para o pai dele, olha, o seu filho querido Esav, ele é um assassino. Já não seria trapaça, né? Não. O Isaac teria infarto. Sim. Você fala para o pai, olha, o seu filho é um assassino, o seu filho estrupa mulheres, o seu filho reza para a estátua. Um pai
nessa situação, ele acha que o filho dele é o maior tzadik, uma pessoa mais pura do mundo. E filho é filho, né? Então, o Yaakov, ele não queria causar esse sofrimento na velhice do pai dele. O pai dele falou, olha, ele queria dar essa brachá antes dele morrer. Vai falar para ele uma coisa dessas, ele já morre antes de dar a brachá. Quer dizer, então o Yaakov deixou quieto, falou, não importa que meu pai deu a brachá para ele, portanto, não vou fazer o meu pai sofrer. Aí ele fica falando, não, você vai lá, se fantasia de Esav, vai receber a brachá dele. Yaakov recebeu a brachá e chegou o Esav depois. Aí o Yitzhak falou, já tinha alguém aqui na sua frente e recebeu essas brachot. Aí o Esav, ele falou, meu irmão, chamaram ele de Yaakov. Yaakov, uma linguagem de calcanhar, e ele já me passou o pé 2 vezes. É uma vez que ele comprou a minha Bechorá e agora que ele pegou a minha brachá. Então, isso tem tudo a ver. Essa linguagem, quer dizer, Yaakov nasceu para passar a perna no Esav, para roubar de volta as bênçãos que a cobra roubou dele. Sim. Depois Yaakov chega em Haran. Está lá a Leá. Leá é o aspecto feminino do Esav. Leá, cada alma que desce para esse mundo tem um lado masculino e um lado feminino. A Leá, ela era o aspecto feminino do Esav. Yaakov nunca imaginaria que o tio ia trapacear ele por meio de trapaça novamente. Deu para ele a mulher de Esav. Quer dizer, 3 vezes já ele passou. E 3 é um número cabalístico, né? Sim, sim. Aí o que acontece é que quando Adão comeu aquela fruta, o Adão perdeu a família, que ele e a Eva se separaram. Então agora o Yaakov, ele recebe a mulher de Esav, quer dizer, por meio de trapaça, novamente a trapaça do tio. Quer dizer, primeiro era a trapaça dele, depois a trapaça da mãe, agora a trapaça do tio. Ele recebeu, quer dizer, todas as bênçãos que a cobra tirou dele, ele agora recebeu de volta por meio de trapaça. A cobra tirou essas bênçãos por meio de trapaça, agora ele recebeu de volta por meio de trapaça. Então agora o anjo baixou nesse mundo. O anjo que estava na cobra, que pegou todas aquelas bênçãos por meio de trapaça, agora ele viu que estava perdido. Baixou, se materializou, caiu em cima de Yaakov, os dois brigaram a noite inteira. E aí, de manhã, Yaakov venceu ele, não deixou ele subir. O anjo falou, agora eu tenho que subir para o céu, agora é coisa séria. Então, Yaakov falou, então você me dá a bênção, quer dizer, você concorda que todas as bênçãos que eu recebi do meu pai, a primogenitura, a bênção do meu pai, o casamento com Leá, você tem que agora concordar com tudo isso. Aí o anjo falou, então você já não é mais Yaakov, que você nasceu para passar a perna. Terminou. Acabou sua... Você já recebeu dignamente o que era seu, você já recebeu de volta. Você não é mais a pessoa que veio passar a perna. Agora você é Israel, você é a pessoa que lutou contra a criatura espiritual e venceu. E nesse ponto aí, dá pra gente ver a importância do nome. No nosso site tem lá nomes, uma lista de nomes hebraicos. Troca o seu nome. Usa um nome hebraico, porque o nome é a raiz de tudo que a gente vive, a nossa vida, né? É igual a Paraxá, a gente vive pela nossa Paraxá. A Paraxá que você nasceu, ela revela algo pra você, pra tua vida, até o mesmo caráter, né, Abba? Sim, ela tem coisas assim que ela te dá respostas, é muito incrível. Então, assim, é muito interessante essa questão da troca de nome, né, Abba? É bom ter, né, um nome hebraico e usar nome judaico. Então, ter um nome judaico é muito importante. O nome no judaísmo, ele causa. Então, por exemplo, tem vários exemplos disso, né? Esse é um. Esse é um. Tinha o Rabi Meir Balanés, era um grande tzadik. Uma história muito, muito assim de arrepiar. Os sábios de Israel foram arrecadar fundos para Yeshiva, e entre eles estava o Rabi Meir Balanés. Eles chegaram no lugar que, naquela época, o dono do hotel, ele era o banco, ele era tudo. Quer dizer, era a pessoa que tinha um nome na cidade, tinha um nome a zelar, ele tinha um crédito, se ele perdia aquele crédito, ele morria de fome. Eles chegaram no lugar que tinha um hotelzinho desses. Chegou sexta-feira e os sábios de Israel falaram, agora a gente vai ter que ir para a sinagoga, vamos ter que deixar o dinheiro com o dono do hotel guardado no cofre do hotel
E a gente não vai poder usar o dinheiro, não vamos poder deixar no quarto, que vai saber se alguém entra e pega. A gente não tinha câmeras, e mesmo hoje que tem, não é fácil de recuperar. Hoje que tem as câmeras também você não consegue o dinheiro de volta. Então eles deixaram, só que o Rabi Meir, ele perguntou para a pessoa, para o dono do hotel, qual que é o nome dele. E o dono do hotel falou: o nome dele é Kidor. Então, o Rabi Meir, na hora, tinha toda a Torá na cabeça dele, ele já encontrou um versículo. O versículo dizia: Kidor tapuchot ema. Quer dizer, exatamente o nome dessa pessoa, que é uma geração, Kidor, a palavra dor é uma geração, que é porque é, né, a palavra aqui, Kidor tapuchot, uma geração que ela vai se transformar, ema, eles. Então, o Rabi Meir falou: até hoje ele é a pessoa mais honesta do mundo, daqui a pouco ele vai virar o maior bandido. Então, o Rabi Meir falou para os sábios de Israel: olha, eu não vou deixar o meu dinheiro com essa pessoa, olha o nome dele. Então, ele foi para o cemitério e enterrou o dinheiro lá no cemitério. Ele imaginou: se é um lugar desses, ninguém vai ficar procurando carteira de ninguém. Então, depois do Shabbat, os sábios de Israel foram para esse Kidor, pediram o dinheiro deles de volta, e ele falou: vocês não me deram nada, o que vocês estão querendo? Eles foram para o Rabi Meir e falaram: olha, você acertou, ele se transformou. E é uma coisa que é difícil de acontecer. Pessoa simplesmente... Aí eles falaram para o Rabi Meir: você é tão inteligente assim, você reconhece a pessoa pelo nome? Então me fala como a gente vai recuperar de volta o nosso dinheiro. O Rabi Meir falou para eles: vocês vêm de manhã do que a mão dele está suja, vai para a casa dele, fala para a mulher dele: olha, ele pediu para você devolver o nosso dinheiro, e ele falou, como sinal, ele comeu tal coisa com você. E eles viram de manhã que a mão dele estava suja de kishuim. Nas traduções todo mundo tenta dar uma opinião: o que quer dizer esse kishuim? É um tipo de abobrinha, ou não sei. Que a abóbora deixa a mão amarela, né? E aí eles foram para a mulher dele e falaram: olha, ele deu como sinal, ele comeu a abobrinha aqui. Aí a mulher falou: graças a Deus, eu sabia, não pode ser que ele enlouqueceu dessa forma, né? Graças a Deus que ele voltou, se recuperou, voltou assim. Tá aqui o dinheiro de vocês. Ele chegou em casa, a mulher contou a história, ele assassinou a mulher. Daqui, nossos sábios decretaram que a gente tem que lavar a mão depois que comer, porque é Mai Macharonim Chabá. Eles decretaram daqui. Aí perguntaram como pode ser que o Rabi Meir sabia isso, ele reconhecia a pessoa pelo nome, porque o Rabi Meir, ele era o neto do Neron Caesar, que era um general romano que veio destruir Jerusalém. E esse general romano, ele se converteu, ele abandonou o exército dele, ele conheceu a cultura judaica, se apaixonou, abandonou o exército dele, se converteu ao judaísmo, e o Rabi Meir é o neto dele. Então, sendo que os romanos, eles eram os descendentes do Edom, que é o Esav. Então, o Neron Caesar era do Esav. Então, consequentemente, o Rabi Meir também. Então, o Rabi Meir, ele também reconhecia a pessoa pelo nome. Como o Esav, ele falou: esse meu irmão, chamaram ele de Jacob, porque ele me passou a perna já 2 vezes. Depois foi uma 3ª vez que ele ainda não sabia o que ia acontecer. Então, o Esav reconhecia a pessoa pelo nome. Aí o Rabi Meir também, ele vinha do Esav, ele também reconhecia a pessoa pelo nome. Mas a importância do nome é que a nossa alma, ela recebe a vitalidade dela de acordo com o nome que ela tem, que a pessoa tem. Então, por isso, é muito importante escolher um nome judaico. Nós temos uma página no nosso site. Exatamente, o Ilhão vai mostrar agora para vocês. Nós temos no nosso site, www.rabinoglobe.org. O nosso site está muito redondinho, o Rabino Globe está entrando lá, tem matéria, tudo o que a gente explica lá, amor, como é que faz? Esse aqui é PT Rabad, você vai acessar no endereço PT Rabad. Você entra no nosso site, vai lá, tá lá como aba? Não é esse. Os nomes é outra página. Os nomes é outro, tá. Os nomes, aquele é o conversor de datas. Aquele é o conversor de datas. Mas a gente no site tem uma página de curiosidades, tem no tema
no índice tem curiosidades. Isso, curiosidades judaicas. Aí no curiosidades, você clica no tema curiosidades no índice, que é lá no final do índice. Sim. Você vai chegar numa página que é Escolha Seu Nome Judaico. Aqui. Aí... Ó, o nosso site é esse. Aqui. Opa! Aqui. Acho que tá. Agora deu, sim. Escolha aqui. seu nome judaico. Não foi, né? Aí você escolhe um nome Foi. judaico. Tá Escolha aparecendo seu- bem, Eva? Apareceu Isso. otimamente bem. Escolha seu nome judaico. E Então, no aqui. nosso site tem e o conversor de datas. Conversão de datas é na página de Ciclo do Ano Judaico. Ciclo do ano judaico, justamente. Que daí você vai lá e você descobre, porque é o que importa mesmo, o ano e o mês judaico que você nasceu. E a Paraxá E a que você paraxá nasceu. da sua vida, que daí vai Isso. aparecer. Tá Então, amarelinho. Aqui, Ciclo do né, ano ó, judaico. Ciclo do ano judaico. Sim. E aí você vai ter acesso ao PT Rabat. Aqui não vai aparecer. Não Ele tá aparece. claro. Mas é o azulzinho. É o azulzinho. Você clica e aparece. E aí você entrando lá, você vai colocar, tem assim, ó, Uhum. conversor de data civil judaica, só que não dá pra ver, né, que não pega aqui. Não, porque foi muito claro. Muito claro, ó. Mas tem um conversor de datas, ó. Ele vai Sim. te pedir o ano que você nasceu. Tá aparecendo aí, Eva? Tá. O ano que você nasceu, você vai colocar o mês, o dia e o ano. E aí você aperta em converter, né? E vai aparecer lá em que mês e em que ano e qual é a paraxá da sua vida no calendário hebraico, no calendário judaico. Tá bom? Que nem, por exemplo, qual que é a paraxá da sua vida, Abba? Agora, o segredo, eu só estou colocando aqui que estão perguntando. E tem um monte de perguntas. Perguntaram sobre as 70 nações, mas eu vou começar a fazer as perguntas agora. Estão perguntando como se chama o nosso site. Aí eu coloquei aqui, rabinogloeb.org, eu coloquei no comentário. Ou na bio, né? Na bio, é só clicar na bio do Instagram. Ou na bio do Instagram Isso, aparece. na bio do Instagram está o nosso site. É só clicar lá, já vai te direcionar direto para o nosso site. E aí tem uma infinidade de matérias, tem todas as parashiot. Toda semana, né, a gente coloca, por exemplo, agora nós estamos na Parashá Vaishlar, então logo vai ter, temos lá já a matéria, mas aí o Rabino coloca novamente na quinta-feira, sexta-feira, já tem a Parashá Vaishlar nova, e aí você vai lá e lê toda a Parashá e se inteira da Parashá. E é muito interessante que toda a paraxá, que é a paraxá da sua vida, ela traz dicas de como que você tem que viver. Isso que é muito incrível, né, Abba? Sim. Mas conta aí pra nós, qual que é a paraxá do seu... Agora, vai ser uma coisa assim. A paraxá da sua vida. Por incrível que pareça, a minha paraxá do dia que eu nasci conta sobre Avraham Avinu. Avraham Avinu, Então conta que Avraham Avinu, ele deixou a terra dele, ele deixou a família dele, e por incrível que pareça, tudo isso aconteceu comigo. Com 18 anos eu deixei o Brasil, me mudei para Israel, fui lá para Yeshiva. Sim. E Avraham Avinu, ele saiu do Ur Kasdim, foi para Haran, de Haran ele foi para a Terra Santa e depois desceu para o Egito, subiu de volta e... Mas contar para vocês o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liade, que tem lá a foto. Depois a gente mostra uma foto assim mais próxima. Ou procura no Google. Primeiro Rebbe de Chabad. Ainda não era chamado de Rebbe de Lubavitch, porque era antes da cidade de Lubavitch, era a cidade de Liade. O Alter Rebbe, ele falou assim, a gente tem que viver com a Parashá. O que quer dizer viver com a Parashá? Fora isso que cada um de nós, ele tem a paraxá da semana que ele nasceu. E a paraxá do dia da semana que ele nasceu, que a paraxá é dividida em 7 dias. Uhum. Então, o próprio dia que ele nasceu, Tem a paraxá. já tem os ensinamentos da paraxá daquele dia. E também, de uma maneira genérica, né, ele nasceu, por exemplo, no meu caso foi Lech Lecha, que a gente fala para Avraham Avinu, deixa a sua casa, deixa a casa da sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar. E uma coisa assim super profunda. Sim.
Então, cada um... E tudo que aconteceu na sua vida, né, Abba? E olha, tinha tudo a que ver, aconteceu. tinha tudo a ver. Aí a Kátia está perguntando aqui se o senhor é judeu nascido ou convertido. Então, por incrível que pareça, a minha mãe veio do Líbano. Minha avó era professora de francês em Zahle, meu avô de Ain Nahar. E teve a independência da Síria, e lá era... todo mundo matava todo mundo, e todo mundo assaltava todo mundo assassinava todo mundo. Foi uma época conturbada, que as pequenas minorias se sentiram em perigo muito grande. Perigo de vida. Perigo de vida, então a nossa família mudou para o Brasil. E eu sou a primeira geração aqui. E meu pai estava na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a guerra, fugiu para cá também. E sou a primeira geração de pai e mãe. Meu pai era professor, minha mãe era professora. Os dois se encontraram aqui no Brasil. Primeira vez que se casam com alguém que não é do mesmo... Tá vendo? Verdade. Mas um dia eu vou contar essa história. Um dia vai contar a história inteira aqui para nós. Eu conto a história inteira. Mas porque nós temos que voltar aqui nessa aula, pessoal. A gente fez uma aula que é a Paraxá da Minha Vida. Aí estavam perguntando aqui no Instagram como é que faz direitinho para entrar. Então, assim, depois a gente vai deixar certinho nos comentários como é que você faz para entrar. Mas no Instagram, você vai lá no link, na bio do Instagram do Rabino Gloiber, e você clica lá, já tem o link, você já vai estar dentro do site. E dentro do site, você vai lá nas barrinhas, nas 3 barrinhas do lado direito acima, e você já vai conseguir encontrar tudo lá, as coordenadas. Então, tá tudo lá no site. Então você vai mudar, fazer a conversão do dia que você nasceu do Brasil, de calendário português, né? E para o calendário hebraico você vai saber a paraxá, qual que é a paraxá da sua vida, né? E o nosso querido Rabino Gloiber, ele é escritor, para aqueles novos que estão entrando agora no Instagram. A gente está com muitas pessoas novas no Instagram. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por assistir as nossas aulas e curtir, comentar. É muito bom, né? E ajudar a espalhar a Torá, né? Também cada pessoa que compartilha, que comenta, ele tá levando a Torá também junto com nós para todo mundo e fora do Brasil, que tem muita gente fora do Brasil que assiste às aulas do Rabino Gloiber. Então, mas voltando aqui para o nosso assunto da Paraxá, agora, Rabino Abba, aqui, ó, seguinte. Sim. As perguntas, né? Por exemplo, assim, nós estamos falando aqui dos anjos das 70 nações. Certo. Primeiro, que 70 nações são essas hoje? Muito bom. Então, assim, quando Hashem criou o mundo, tinha Adão e a Eva, está escrito que Deus fez uma pessoa de terra, e está escrito Vaifach be'apav neshmat chaim, e soprou nas suas narinas uma alma vida. No segundo mandamento está escrito que Deus está acima de qualquer conceito material. O material é um limite. Então, soprar, quando você fala soprar, quer dizer, você tem que... É um limite. Então, Deus não soprou. A Torá está usando essa linguagem soprou como exemplo. Porque quem coloca o que está fora. Quem sopra, assim diz o Zohar, manda na fach, metorre na fach. Pessoa que sopra o que está dentro dela. Então, para te mostrar que Deus colocou uma alma, que essa alma é uma parte de Deus, aí é usada a linguagem soprou. Se tivesse escrito colocou, quer dizer que ele pegou uma alma que não tinha a ver com ele. Mas aqui, ele colocou em nós uma parte dele. Então, nós somos uma parte de Deus. Nossa alma é uma parte de Deus. Então, se o soprou é exemplo, como diz o Zohar, soprou é exemplo. Então, narinas também é exemplo. Se não soprou, também o que precisa das narinas? Porque quando Deus colocou essa alma dentro de nós, ela já tinha aspecto masculino e aspecto feminino. Por isso que está escrito que ele soprou em 2 narinas. Quer dizer, que ele já colocou a alma naquela pessoa com aspecto masculino e aspecto feminino. Depois ele separou aquela pessoa, uma pessoa de 2 lados. Lado homem, lado mulher. O assunto da costela é papo furado. A palavra tzela, que traduziram como costela, tzlot Mishkan, quer dizer, os lados do Mishkan, que era o templo móvel. Quer dizer, a costela aqui é coisa já da Europa, né, dos cristãos, porque a palavra tzela quer dizer lado. Então, hoje em dia no hebraico de Israel, eles
até usam isso para a costela também, que a costela é o lado da pessoa. Uhum. Mas o original dessa palavra não é a Lado. costela, é o lado do Mishkan, que era o templo móvel, era uma parede lateral. Então é usado como os lados do Mishkan. Então essa primeira criatura, ela tinha lado homem e lado mulher. Uhum. E as mulheres sempre vão falar para todo mundo que elas eram a parte da frente, né? O lado da frente. Então tinha o lado da frente e o lado de trás. Deus separou entre esses dois lados, fez duas criaturas. Mas a alma já estava encaixada, tipo, é uma alma só. Marido e mulher é uma alma só, com aspecto masculino e aspecto feminino. Então quer dizer que os filhos do Adão e a Eva, eles tinham essa alma divina. Até que chegou numa geração, depois do dilúvio, que foi a geração da Torre de Babel. Ou seja, até a Arca de Noé, todo mundo tinha uma alma divina. Ia passando de pai para filho. Você tem um filho, o filho tem uma alma como você. Até que com a geração da Torre de Babel, está escrito que lá Deus fez um milagre, mandou o anjo Gabriel é da Gvurá, e eles foram divididos em 70 povos, falando 70 línguas originais. Sim. E a partir daí eles trazem para os filhos deles já almas de um nível que já não é aquela alma divina do Adão e Eva, aquilo se manteve dentro do povo de Israel. Por isso que é cobrado daquelas pessoas somente cumprirem 7 mandamentos, porque esse é o nível daquela alma. E da gente é cobrado cumprir 613. Ah, mas você fala, por que tem tanta gente que está procurando o judaísmo e está querendo cumprir mais? Que o Brasil é uma grande mistura. Aqui, uma vez me contaram que o ministro da Saúde falou que 30% dos brasileiros, eles são judeus de verdade sem precisar se converter. Pela estatística dos cristãos novos, aqueles judeus que foram convertidos à força, não tinha para onde fugir. E eles fugiram para cá, que só dava para fugir de Portugal para as colônias. E as colônias eram Angola, Moçambique, a Timor-Leste na Indonésia. Então o lugar onde tinha dinheiro era o Brasil. Então a pessoa que ficou lá vai fugir para um lugar que não tem dinheiro também é muita... Então já fugiu para um lugar melhor, né? Já... Melhor. Uhum. Então a estatística é que 30% dos brasileiros são judeus mesmo. Então por isso você por vê isso a que procura pelo judaísmo, tanta né? gente Tanta procurando gente o judaísmo. e isso é muito bom. Me falou um grande rabino da cidade que ele tem um site que é um estudo muito profundo, muito difícil de... Não vou entrar em detalhes. Ele falou assim, a maioria das pessoas inscritas no site dele não são judeus. Mas é um assunto que não é assunto de interesse público, é um assunto específico judaico que não ia atrair, né? A pessoa, se ela não sei tivesse que uma ela alma tivesse judia. essa alma judia. Então, esses 70 povos que surgiram naquele acontecimento que o anjo Gabriel ele dividiu o As mundo línguas. em 70 povos, 70 línguas, e eles deram origem a todos os povos que tem hoje no mundo. Então, Por exemplo, quer dizer, o Brasil, então, isso prevalece até hoje, tipo, esses 70 sim, anjos, desses 70 anjos, então você pega assim, todos os países de língua portuguesa e espanhola, ou todos os países de Entendi. língua germânica, ou todos os países da Europa que são os filhos do Esav, as tribos do Esav. Uhum. Tipo, são coisas genéricas, não precisa dividir por 70. Sim, sim. Assim, mas tem as ramificações. Sim, mas todas as ramificações estão ligadas a 70 anjos e 70 Exatamente. línguas originais. Exatamente. Não, é isso, então isso está vigorando até hoje. Então, isso vigora até hoje. Então, isso vigora até hoje, atualmente. Nós estamos num país tipo o Brasil, que certo. diz o Dom Ishaq Abarbanel que viveu na época da Inquisição. Ele saiu da Espanha com 600 mil judeus, assim dizem testemunhas da época. Ele falou assim, os portugueses, os espanhóis e todos os povos europeus, eles são as tribos do Esav. As tribos do Esav, ele definiu aqueles povos europeus. Nossos sábios definiram que o Ismael se misturou com os persas antigos. Então esses dois lugares são povos definidos. Então, quer dizer, um russo na Rússia, ele não é judeu.
Se fizer uma aulinha dessa lá na Rússia, não vai ter nenhuma audiência. Vai ter o swastika na swastika no comentário, né? Uhum. Agora, um iraniano no Irã, ele não é um judeu. Certo. Esses povos estão definidos pelos nossos sábios. Agora, um japonês no Japão, não se sabe o que eles são. Uma vez o Rebbe conversou com o Rav Lau, e o Rebbe falou para o Rav Lau, estão dizendo que os japoneses eles são uma das nossas tribos perdidas. O Rav Lau falou, eu estive no Japão e eu verifiquei isso, e eu tenho como provar que uma parte dos japoneses eles são descendentes de tribos judaicas, daquelas tribos, nossas tribos antigas. Ou seja, assim, um povo que não é definido. Os índios brasileiros, você não sabe de onde eles vieram, justamente. Então, só para pontuar aqui, pra gente... Não precisa virar para aquele... Mas é só para pontuar. Só para pontuar, tipo assim, então, tivemos o Ovadia, que é um convertido. Ovadiah. Agora, o caso do profeta Ovadiah, o que aconteceu? O anjo de Esav, como a gente estuda hoje, ele desceu, se materializou, mas essa briga entre os dois... assim, foi com superpoderes. Então eles brigaram assim também materialmente, mas também com forças espirituais dentro das possibilidades materiais. Deles, Então o anjo feriu Yaakov na coxa dele, e isso causou também um assunto espiritual, porque na hora desse ferimento isso já envolve uma força espiritual. Então chegou a hora. O que quer dizer uma profecia? Qual a diferença entre os sábios de Israel, que eles falaram, olha, tiraram deduções que todos os profetas dizem que quando o Mashiach chegar, vai ter muita fartura, vai ter muito dinheiro. Então eles deduziram que antes da chegada do Mashiach, antes da Geulah, antes da nossa redenção final, vai faltar dinheiro, vai ter crise econômica. Então, eles fizeram contas. Então, os sábios, eles conseguiram te revelar coisas mais do que os profetas, simplesmente pegando as profecias e fazendo contas. E fazendo essas contas. Então, eles pegaram sinais, fizeram sinais, o que vai acontecer antes da Geulah, o que vai acontecer na Geulah, de acordo com essas contas. Agora, o profeta, o que acontece? Ele tem que incorporar a profecia, ou seja, assim, a profecia desce do mundo de cima, ela é incorporada pelo profeta e repassada para esse mundo aqui embaixo. Então o profeta, ele intermedia, a profecia não é uma conta que o profeta faz. Sim. Não é um cálculo. Ele simplesmente ele incorpora. E se ele não incorpora, que ele não repassa, a coisa não acontece. Não é verdadeira. Não acontece. Para acontecer, ele tem que incorporar e repassar para esse mundo, essa profecia. E por que o Ovadia... A regra é que para alguém ser um profeta, não pode ser alguém que se converteu ao judaísmo. Tem que ser alguém que ele é judeu de pai e mãe. E tem povos que mesmo se a pessoa se converteu ao judaísmo... no caso do Edom, que é o país do profeta Ovadiah, o profeta Abadias, se alguém do Edom quisesse se converter ao judaísmo, ele poderia se converter ao judaísmo, mas não poderia se casar com mulher judia, teria que se casar com uma mulher convertida também. A segunda geração também teria que se casar com uma mulher convertida. Somente a terceira geração poderia se casar com uma mulher judia. Quer dizer, eram casos mais graves de conversão. Quer dizer, hoje não existem mais esses povos visivelmente. Então, qualquer pessoa que se converte pode se casar com uma mulher judia. Uma mulher que se converte pode se casar com um judeu. Mas naquela época, que tinham aqueles povos definidos, o Edom era um caso difícil de conversão. Então, o profeta Ovadiah foi exceção de regra. Quer dizer assim, ele foi um profeta que o pai e a mãe dele não eram judeus, ele se converteu ao judaísmo, a esposa se converteu, os dois se casaram, tiveram 2 filhos. E o profeta Ovadiah, porque ele foi escolhido por Hashem para ser exceção de regra, quer dizer, mesmo não estando dentro dos critérios de ser um profeta, ele se tornou um profeta, porque nenhum profeta judeu de pai e mãe conseguiu incorporar a profecia
contra o Edom. E se não baixasse essa profecia para esse mundo, não repassasse ela, não aconteceria. Quer dizer, Deus me livre. Então um profeta judeu, na hora que Hashem dava para ele essa profecia do Edom, do final do Edom, o profeta desmaiava. Por causa que o anjo de Esav, que é o anjo do Edom, tinha atingido o nervo ciático. O nervo ciático do Jacob, então o eles profeta ficaram desmaiava. Impossibilitados de repassar. Então, nenhum profeta judeu conseguiu receber essa profecia. Então, a gente teve que pegar daquele povo do Esav, que era o Edom, o profeta deu, sendo que o anjo não acertou o nervo ciático dele, porque ele é do lado oposto. Sim. Então, ele conseguiu incorporar a profecia e falar contra o Edom. Trouxe essa profecia para esse mundo. Então, uma coisa que vai acontecer já na Geulah, que esses povos, os descendentes do Esav, eles vão desaparecer. Agora, hoje, se você faz as contas, assim, eu não quero desanimar ninguém. Minha avó veio de Zachle, 15 minutos de Beirut. Ela era professora de francês lá. Naquela época, ela era professora de francês, porque o francês era a língua mais falada no Líbano, mais do que o árabe, né? Era chique falar francês. E todo mundo naquela época falava que Beirut é a Paris do Oriente Médio. Hoje em dia dizem ao contrário, Paris é a Beirut da Europa. Se você pega hoje o crescimento dos povos europeus, dos Bnei Esav, está negativo. Ou seja, eles têm lá o pai, a mãe, o cachorro, o gato, e os árabes, eles estão substituindo esses povos europeus. Então você vai para a França, para a Inglaterra, já o ambiente já está mais árabe, mais Oriente Médio do que... Então você está vendo que esses povos estão desaparecendo. Os povos europeus estão em crescimento demográfico negativo, estão desaparecendo. Então essa profecia do Edom, que ela vai acontecer, que esse povo... não vou entrar em detalhes aqui, que não é o tema da nossa aula, mas ela só pode ser repassada por meio de um profeta que era um ger, que se converteu ao judaísmo daquele próprio povo. E uma coisa interessante, Deus me livre, se você vê durante a história, você vê que esses povos europeus, que são as tribos do Esav, o Edom, eles conquistaram o mundo inteiro. Você não tem um país, você vê na África do Sul se fala inglês, na Angola se fala português, você vê qualquer lugar do mundo, na Índia se fala inglês, quer dizer, qualquer lugar do mundo já foi conquistado pelos edonitas. O Brasil, por que a gente não fala tupi-guarani? Porque a gente fala português. Então esses Bnei Edom, eles foram sempre os maiores dos maiores. E agora já chega antes da Geulah, eles começam a perder esse pique. E a gente está vendo isso acontecer, né? A gente vê isso acontecer. Agora uma pergunta. Na questão dos anjos. Sim. Na questão dos anjos, desses 70 anjos, né? Que se classificam como Deus. O Sarim. Sim. Eles, por exemplo, eles podem se materializar. Pode. Então, eles que estão governando as nações. Sim. Então, a gente acha que está votando, por exemplo, Lula, Bolsonaro, Trump, não sei quem. Parece uma coisa parecida no lugar. Ok. Então, assim... É isso que acho que tinha que ficar muito claro para as pessoas, isso aí, por causa assim, as pessoas se envolvem em política, mas não sabem que hoje está valendo, que esses anjos estão governando no lugar. E é interessante, deixa eu só comentar uma coisa. Que talvez o senhor, como o Abba é rabino ortodoxo, ele não fica muito tempo pesquisando e nem nada, mas assim, a gente que está mais na mídia, conversando com as pessoas, o que acontece? Aí eles falam que existe uma elite global que governa as nações. Seria esses anjos? Vamos lá. A gente tem que pegar exemplos da Torá. O exemplo da Torá tinha, na época antiga, tinha um bicho que ele foi criado no 6º dia da criação, depois do pôr do sol, antes da saída das estrelas. Esse bicho se chamava Shamir.
todas as criaturas que foram criadas naquela hora, que também foram os demônios, e elas são criaturas meio espirituais, meio materiais. Então o rei Salomão recebeu uma missão impossível, vamos dizer assim, quase impossível, de construir o Beit HaMikdash, construir o templo sagrado de Jerusalém, e sendo que o ferro diminui a vida da pessoa, Deus me livre, a pessoa que dá um tiro na outra, a bala de ferro, e um que enfia uma faca no outro, a faca de ferro. E o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, aumenta a vida das pessoas. Então Deus determinou que o templo sagrado de Jerusalém não pode ser construído com ferro. As pedras não podem ser cortadas com ferro. Então, o rei Salomão, nessa missão impossível, ele tinha que encontrar esse bicho, o Shamir, que o Shamir ele passa tipo um raio laser em cima da pedra, que ele é meio espiritual, meio material. Então, onde você coloca ele para andar, ele anda em cima da pedra e a pedra se divide no lugar que ele anda. Então, você faz um risco na pedra, ele vai acompanhando esse risco. Como se fosse a laser. Como se fosse a laser. Só que vai encontrar esse bicho onde ele estava numa ilha no Escafundó. Então, o rei Salomão, ele, por meio de conhecimento cabalístico que ele tinha, ele conseguiu trazer o rei dos demônios, Ashmadai. Agora ainda não é de noite, ainda dá para falar o nome, de noite não se fala esse nome, e ele, por meios cabalísticos que ele tinha, ele escravizou o rei dos demônios e fez ele trazer o Shamir para ele. Esse rei dos demônios trouxe o Shamir de uma ilha perdida. O rei Salomão construiu o Beit HaMikdash. Depois o Ashmadai, o rei dos demônios, resolveu que ele vai se vingar. Não é assim que se faz. Como pode ser alguém escraviza ele, faz ele fazer alguma coisa. Ele pegou a forma do rei Salomão. Chegou mais cedo no palácio. Entrou, sentou no trono, começou a governar o povo. E aí, na hora que chegou o rei Salomão, os soldados falaram, desculpa, o rei já está aqui, a gente não sabe quem é você, o rei está lá, quer que a gente te mostre, você pode ver, o rei está lá no trono, está dando ordens, e... Rei Salomão, coitado, ele escreveu o livro Coelet. Eu não sei como se traduz, porque eles transliteram para Eclesiastes. Vai saber o que é o Eclesiastes? Atravessa a rua, bate na porta da vizinha, pergunta para ela o que é Eclesiastes. Ninguém sabe o que é. Transliteraram, então o livro se chama Kohelet. Então ele começa, Ama Kohelet Ani Kohelet Aiti Melech. Eu sou o Kohelet, eu era o rei. Quem é o rei agora? O cara, coisa ruim, entrou no lugar dele. Se materializou com a forma dele, entrou no lugar dele. E até que um dia, e ele ficava lá, o Kohelet, ele escreveu o livro do Kohelet nessa situação. Sim. Até que um dia esse rei deu em cima da mãe dele, da Batsheva. Aí falaram, agora eu estou entendendo que não pode ser que esse é o rei Salomão, está dando em cima, está querendo dormir com a própria mãe. Então, aí conseguiram descobrir e a história tomou outro rumo. Então, esse é um precedente na nossa história. Nós, como povo de Israel, já tivemos isso no nosso país, numa época de ouro. Já tinha alguém sentado no trono que ele era o rei, fingindo ser o rei, que ele era o rei dos demônios, e até que pegaram ele no flagra dando em cima da própria mãe. E aí falaram, não, pera, alguma coisa está errada aí. Então assim, é perfeitamente... A Torá não descarta essa possibilidade. Por exemplo, quando você vê coisas assim... nos campos aparecem figuras, hieroglifos. Então o que acontece? Até as pessoas que assim, na Torá está escrito que o Hashem, Deus, ele criou o mundo em 6 dias. No primeiro dia ele criou o céu e a terra, mas era tudo uma coisa só. Todas as galáxias eram uma bola só. Aí no 4º dia, Deus tirou daqui o Sol, a Lua, as estrelas. Quer dizer, Deus tirou daqui todas as galáxias. No 5º dia, Deus criou as aves, os peixes. No 6º dia, Deus criou os animais e o ser humano.
Então, o que tinha no quarto dia, na hora que Deus tirou daqui as galáxias, o que tinha aqui? Tinham plantas. As plantas foram criadas no terceiro dia. Então, por causa disso, é capaz que um foguete, que uma nave espacial chegue aí numa galáxia, encontre lá plantas que tem lá e não tem aqui. Porque aqui teve mudança climática e lá não teve. E, muito bom. Que isso aí é muito falado, né? As pessoas ficam perguntando o que é isso daí, quem fez isso daí, porque o mato não é quebrado, e etc. Então, na prática, assim, entre nós, é capaz, é possível que uma nave espacial chegue aí numa outra galáxia, encontre lá uma árvore com frutas que não tem aqui, mas tudo saiu daqui, porque as árvores foram criadas no terceiro dia, e no quarto dia daqui saíram todas as galáxias. Então as galáxias saíram daqui com essa vegetação também. Então pode ser que em certos lugares vai ter uma árvore que foi criada aqui, que se extinguiu porque tivemos mudanças climáticas e lá ela não se extinguiu. Então eu vou falar, olha, descobrimos um planeta que tem água, tem árvores com frutas que não tem aqui. Tá dentro da programação. Quer dizer, no terceiro dia da criação, Deus criou a árvore, as frutas, no primeiro dia tinha água, no quarto dia saíram daqui o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, e essas galáxias levaram com elas água, e árvores, e ervas e tudo mais. Só que plantas que foram criadas no terceiro dia teriam como viajar daqui no quarto dia. Só que no quinto dia, Deus criou os animais, as aves e os peixes. E no sexto dia, Deus criou os animais, mamíferos. E no final do sexto dia, 3 horas antes do pôr do sol, Deus criou o ser humano. Quer dizer que vida inteligente só tem aqui no nosso planeta. Não tem em outros planetas. Mesmo assim, quando você fala sobre esses grifos nos campos, né? Que Agrolifos. Agrolifos. Aí o que acontece? Agroglifos. Agroglifos. Até pessoas que, por ignorância, acreditam que tem vida inteligente em outros planetas, por ignorância, que não estudaram a Torá e não sabem que tem vida inteligente somente aqui no nosso planeta, até essas pessoas, eles falam assim, olha, não é possível que um astronauta viajou 1 milhão de anos aí até chegar aqui, e ele não sabe se comunicar com a gente, ele tem que fazer um desenho na plantação. Na plantação, quer dizer, o cara é tão burro assim, se eles têm uma tecnologia de fazer uma nave espacial que viaja milhares de anos, e eles não conseguem conversar com a gente, tem que fazer... então, até esses que não estudaram o Torá, que não sabem que só tem vida inteligente aqui no nosso planeta, esses que, por motivo de ignorância, de falta de informação, eles acham que tem vida em outros planetas, eles falam, olha, não é possível que venha alguém assim com uma alta tecnologia, com uma nave espacial, e ele não consegue se comunicar. Ele tem que ir lá fazer desenho no mar. Então isso pode ser. Então, pode ser. Desses pode ser. anjos. Se até o Ashmadai podia ser o rei de Jerusalém. Então, essas coisinhas, esses... Agroglifos. Não necessariamente que vai descer o Sar, lá, o anjo responsável pelo país, por aquele povo, não necessariamente que ele se rebaixaria a esse nível. Mas existem criaturas espirituais que são mais brincalhona, que sabem da curiosidade do ser humano, né? Exatamente, que elas conseguem fazer essas coisas. Agora sim, isso ainda não quer dizer que foi feito por uma... Pode ser que tem... Em primeiro lugar, assim, acontece no meio da noite. Ninguém vê. Agora, vamos dizer, se acontecesse no meio do dia e você vê acontecendo, e você filma, e você vê que não tem ninguém, a coisa começa a se mexer sozinha, né? Aí você pode dizer, olha, é uma criatura espiritual dessas que está fazendo brincadeira lá, desse lado ruim, né? Lado... Deus me livre que o Rambam falou que esses Shedim, eles não existem mais. E depois a gente vai ver um caso ou outro. Então dizem que realmente
o grosso deles já não existe mais, mas um caso ou outro existe. A gente vai ver um caso ou outro na época do Ben Ish Chai, na época do Kaf HaChaim. A gente vai ver assim casos isolados. Então, esses casos isolados, também, esses grifos aí, você vê casos isolados, né? Agora, não nessa etapa, não dá para falar ainda, olha, só pode ter sido a criatura espiritual negativa. Não dá para falar isso ainda, porque fizeram pelas costas. Mas é típico delas, né? Sim, fazer coisa pelas costas, deixar o burburinho, deixar as pessoas curiosas, provocar algum alvoroço, né? Mas mesmo assim, na Europa, tiveram na Inglaterra, acho que eram 2 pessoas que eles assumiram que foram eles que fizeram aquilo. Mas aí depois já foi desqualificado eles, por quê? Porque apareceu lá no Sul, apareceu em vários outros lugares, que não poderia ser então, que eles estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Então pode ser que outras pessoas tiveram a mesma ideia. Agora sim, se você filmasse isso acontecendo durante o dia, na sua cara, e não tinham pessoas lá, não tinha nenhuma outra hipótese a não ser uma coisa espiritual, aí essas coisas espirituais existem e elas têm os limites delas também. Quer dizer, não é tudo que é permitido para ela fazer. Sim. Então, elas não estão, né? O mundo não está bagunçado, o mundo não é um Éfcar, como se diz. Exatamente. Mas então tá bom, eu sei que ficou muito assunto aqui ainda pra gente conversar, pra gente fazer, pra gente perguntar e esclarecer pro nosso querido Rabino, mas vamos deixar pra próxima aula. A nossa aula já tá com 1h20 de duração, Baruch Hashem, e aqui no Instagram as pessoas continuam firmes e fortes ali assistindo a aula e elogiando. Muito obrigado. Todos vocês, Dr. Círio entrou, um beijo no seu coração, Dr. Círio, muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro. E outras pessoas que eu não vou saber falar o nome agora, mas assim, entrou muitos amigos da ONG que entraram ali, um beijo no coração de todos vocês, que a Hashem abençoe, e vamos ter mais aula, né? Vamos ter mais, e preparem as suas perguntas, que o nosso querido Rabino e escritor, nosso querido Rabino é escritor, e vai responder vocês, né? Vai responder, porque ele é qualificado para isso. Nós temos uma editora, graças a Deus, temos já 11 livros. Na porta da 10 estão prontos e ainda estamos tendo problemas técnicos porque vai ser uma combinação de hebraico e português linear. A gente vai fazer um Sidur linear. Sidur para iniciantes. O Sidur vai ficar para o 11º livro, porque 10 livros prontos nós já temos. E esse foi esse livro foi o primeiro, mas agora vamos atualizar o nome dele. A coleção vai se chamar A Parashá da Minha Vida. Então A Parashá da Minha Vida. A Parashá da Minha Vida. Então, por isso que a gente quer que vocês estudem muito a Parashá. Todos nós temos a Parashá da nossa vida. Então, assim, você tem a sua, eu tenho a minha, o Rabino Glória tem a dele. E por isso a gente tem que estudar muito a Parashá. Então, esse livro, Vivendo com a Parashá, vai passar por uma revisão, vai ter uma edição dele revisada. E vai mudar de nome. A Parashá da Minha Vida. Então, um beijo no coração de todos vocês. Com o abrahá do Rebbe agora. Beijo. Do Rebbe? Não, do Rebbe. Abrahá do Rebbe também. Abrahá do Rebbe aqui também. Ó, gente, eu tô com minha canetinha aqui só anotando. Tem perguntas aqui, mas vou fazer perguntas depois. Na próxima aula. Anota suas perguntas aí também para você fazer na próxima aula. Então, muito, muito obrigado por participarem da nossa aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes, grandes milagres em grande, grande estilo. Muita, muita, muita alegria. Amém. Bekaltov.